E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso Covil do Vitão. Pessoal, hoje o nosso assunto é sobre comparação de frações. Então, vamos lá! Para você comparar duas frações ou mais, você vai ter que, na realidade, em primeiro lugar, olhar no denominador, que é a parte de baixo de cada fração. Lembrando os nomes? A parte de cima da sua fração é chamada de numerador e a parte de baixo da sua fração é chamada de denominador. Então, a gente precisa ver certinho o denominador das frações. Se o denominador das frações for igual, a gente só precisa olhar o numerador. Se o numerador for maior, a fração é maior. Vamos entender? Direto para a lousa. Então, olha só. Aqui nós temos um bom exemplo. Veja, qual fração é maior? 2 nonos ou 4 nonos? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é o denominador de cada uma. Bom, se os denominadores forem iguais, perfeito. Aí eu só vou precisar comparar os numeradores. Vamos pensar aqui então. O denominador desta primeira fração é 9. E o denominador desta segunda fração também é 9. Se os denominadores forem iguais, então eu não preciso me preocupar. Eu só vou comparar os numeradores, ou seja, a parte de cima. Veja só então, a parte de cima da primeira fração é 2. E a parte de cima da segunda fração é 4. Ué, até onde eu sei, 4 é maior do que 2, certo? Isso quer dizer que a fração maior é 4 nonos. Ou ainda, nós podemos representar da seguinte forma. 2 nonos vai ser menor do que 4 nonos. Vamos lembrar de uma coisa? Os sinais de maior ou menor têm, digamos assim, uma certa ideia que eu chamo de bico do pato. O bico do pato sempre vai abrir para o maior. No caso, o bico do pato está abrindo aqui para o 4 nonos, porque ele é o maior. Tem muita gente que tem dificuldade em entender esses sinais de maior ou de menor. Então, a ideia é sempre essa. O bico do pato sempre vai abrir para o número maior, certo? Para o valor maior. É sempre assim. Bom, em relação a certas frações que têm os denominadores iguais, não tem segredo. Agora, quando nós temos duas ou mais frações com o denominador diferente, aí nós temos que fazer uma outra coisinha, que não é difícil não. Então, prestem bem atenção. Quando você tem duas frações ou mais e elas têm denominadores diferentes, você vai ter que reduzi-las ao mesmo denominador. Nossa, Vitão, mas como que eu faço isso? Você faz simplesmente o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Vitão, eu não lembro como é o MMC. Não se preocupe, vem comigo aqui que eu te explico. Olha só, a ideia é a seguinte, os dois denominadores das frações aqui são 6 e 5, desses outros dois exemplos aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai juntar os dois em uma mesma conta de divisão. Olha só, eu tenho o 6 e eu tenho o 5. Eu vou passar um traço e vou fazer, se possível, a divisão dos dois juntos. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a divisão tem que ser feita em valores primos. Vitão, quais são os valores primos mesmo? Olha, são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, certo? Lembrem, eu recomendo vocês a gravarem na cabeça até o 13. Assim, vocês não precisam se preocupar na hora de fazer essas contas, ok? Continuando. A gente sabe que o primeiro número primo é o 2. Então, vamos ver se algum desses números aqui é divisível por
2. Vamos lá. Então, olha só. Fazendo a divisão por 2, 6 dividido por 2 dá 3. Só que 5 dividido por 2 não dá, eu não consigo fazer a divisão. O que eu faço? Eu só copio embaixo. Então, este 5, como não dividiu, ele vem aqui para baixo. Próximo número primo, já que não tem mais nenhum número par que dá para dividir por 2. Próximo número primo é o 3. Então, peguei o número 3 e vou continuando a fazer a divisão. 3 dividido por 3 vai dar 1. 5 dividido por 3 ainda não dá. Não tem problema. Eu vou copiando embaixo. Só sobrou 5. Ué, o 5 é número primo também, pessoal. Então, você simplesmente faz a divisão por ele. Vamos lá. Esse 1 eu copio embaixo. 5 dividido por 5 igual a 1, certo? Passamos um traço para simbolizar o fim da nossa conta. E agora, no MMC, ou seja, no mínimo múltiplo comum, nós vamos simplesmente fazendo a conta de vezes entre todos esses números que nós achamos. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, o nosso MMC é 30. Ah, Vitão, beleza, achei o MMC. E agora? Ué, agora esse 30 vai ser o denominador das suas novas frações. Vamos lá? Então, vejam só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar novas frações aqui, só que agora com o denominador 30. Aí vem a ideia principal. Depois que você fez o MMC, tudo certinho, você vai fazer frações equivalentes. Como assim? Olha só. Esta primeira fração vai corresponder a esta daqui, certo? Então, vamos lá. O 6 aqui de baixo do denominador se transformou em 30. 6 vezes quanto que dá 30? Lá na tabuada, 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5 dá 30. Opa! Se são frações equivalentes, o que eu multipliquei embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Então, eu multiplico por 5 em cima também, pessoal. Então, vamos lá. 4 vezes 5, 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, a minha primeira fração, quando eu fiz uma fração equivalente a ela, deu 20/30. Agora, eu vou fazer uma fração equivalente à segunda, certo? Então, olhem só. Nós temos aqui o seguinte. Você vai pegar este 5 aqui embaixo e pensar, ele se transformou em 30. Bom, 5 vezes quanto que dá 30? Lá na tabuada, 5 vezes 6 que dá 30. Então, eu multipliquei aqui embaixo por 6. O que eu vou fazer? Se são frações equivalentes, eu multiplico em cima também por 6. Então, vim para cá, vou multiplicar por 6, certo? Então, vamos lá. 3 vezes 6 dá 18. Então, vejam só. Isto quer dizer que, quando eu reduzir as minhas duas frações iniciais ao mesmo denominador, e depois, obrigatoriamente, eu fiz frações equivalentes a elas, agora eu posso comparar. Uma é 20/30 e a outra é 18/30. Ué, se as duas têm o mesmo denominador agora, é só eu comparar os numeradores. Então, a gente descobre que 20/30 é maior do que 18/30. Então, 20/30 é maior, certo? Lembrando do bico do pato, que sempre abre para o maior número, maior valor, certo? Então, vamos lá. Esse 20/30, ele corresponde a qual fração?
Ele corresponde ao nosso 4/6. Isso quer dizer, e aí vem a resposta final, isto quer dizer que a minha fração 4/6, ela é maior, então eu já vou colocar o sinal de comparação aqui, ela é maior do que 3/5, certo? Nós simplesmente fizemos frações equivalentes para poder comparar elas, ok? É isso. Pois é, pessoal, algumas vezes você pode até ficar meio confuso, meio preocupado, mas não se esqueçam, com calma e sempre revendo a explicação, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir não só fazer, mas fazer bem, bem feito sempre, ok? Pessoal, tudo de bom para vocês, nossa videoaula termina por aqui e até uma próxima. Valeu, até mais!